Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que tem nos acompanhado aí semanalmente. O programa Ernesto Responde é transmitido toda quinta-feira às 19 horas. Você que também tem contribuído com as pautas do nosso programa e enviado dúvidas e sugestões. Isso mesmo. Se você tem interesse em enviar alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão de pauta, olha, acesse esse card que está aparecendo aqui no momento, que ele vai levar você para uma página e lá você faz isso. Você envia a sua dúvida e o Ernesto vai respondê-la oportunamente. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva. Vai falar sobre ginástica do cérebro. É isso mesmo. O cérebro é tão importante, talvez até mais do que todos os outros órgãos do nosso corpo que precisam de treino, de ginástica. E para isso nós trouxemos uma especialista no assunto, que é a Nádia Benites. Ela é cofundadora e desenvolvedora do método Ginástica do Cérebro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Logo após a entrevista, eu volto para falar também de um assunto super importante que também tem a ver aí com ginástica, tá? Então, acompanhe agora a entrevista com a Nádia Benites e até daqui a pouco. Estou aqui com a Nádia, amiga minha, para mais um Ernesto Responde. E hoje nós vamos falar de um tema que é interessante, polêmico e difícil da gente entender só pelo título de que ela propôs. A Nádia propôs esse título, é a especialidade dela, Ginástica do Cérebro. Exato, Ernesto, tudo bem? Se apresenta, Nádia. Olá, pessoal, muito prazer, eu sou Nádia Benites, sou fundadora da Ginástica do Cérebro, que é uma marca que hoje trabalha a nível nacional, uma rede de franquias, com atividades que são com foco no desenvolvimento cognitivo, nos processos de memória, atenção, foco, concentração, né? Trabalha as funções executivas do cérebro com vários tipos de atividades. Tá? Então, a minha marca ela é o nome do que a gente faz, que é atividades para o cérebro. É uma ginástica, como se o cérebro, se a gente for imaginar, né, que o cérebro fosse um músculo, ele precisa de exercícios. Né? Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível. E quanto mais a gente utiliza, melhor ele fica. E eu acho assim que o ser humano, ele nasce, cresce, fica adulto, fica velho, e ele precisa de cuidados. Quer dizer, ele tem que ser formado. Né? Aí você tem a ginástica física, que eu faço com muito afinco, porque eu acho que o nosso corpo, o nosso físico, ele precisa disso, ele precisa de atividade física, né? Tem um princípio no NETAS, atividade física todos os dias. Não importa qual, natação, corrida, futebol, vôlei, basquete, tênis. Mas o cérebro, eu acho que é uma parte mais complexa, né? Eu acho assim que a inteligência de uma pessoa é uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, do jeito que ela se desenvolve, do jeito que ela pode ser expressada, né? Entre cultura, entre conhecimento de um determinado assunto, até entre simpatia, porque também vem do cérebro essa ação da pessoa, mas principalmente do conteúdo que ele armazena, que ele mantém após você estudar para burro, após você ler muito, de você fazer todo um trabalho escolar, né, de uns 15 anos, rachando aí de receber informação do professor. Então, eu acho que fazer com que tudo isso funcione corretamente precisa de pessoas como você, que ajudam, que trabalham com isso, que, enfim, explique exatamente o que você faz. É isso aí. Então, Ernesto, falando desse ponto de vista, né, do treino, do corpo, a gente já está exercitando a mente. Porque a pessoa que cuida do corpo, naturalmente, ela precisa do cérebro para ter um bom desempenho
né? Vamos falar do esporte aí que você citou, e aí a gente vê esportes como tênis de mesa, que são esportes que exigem muito do nosso processamento cognitivo, todos, sem exceção, claro. Mas eu estou comentando de dois assim, que trabalham muito a questão da velocidade, e são esportes individuais, né? Os coletivos, ele depende de habilidades de uma equipe, né? São várias pessoas, então um completa o outro. Mas os esportes individuais, eles trazem uma característica que desempenha uma função cognitiva muito importante. Primeiro, que ao desenvolver uma atividade física, nós estamos liberando hormônios importantíssimos para o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. Aí, quando você falou de inteligência, a gente lembra das múltiplas inteligências, né, que podemos citar aí Howard Gardner, que traz, né, as múltiplas inteligências de um aspecto muito interessante. Existem pessoas que têm mais habilidades lógico-matemáticas, outras são mais sinestésicas, corporais, enfim, vários tipos de inteligências, né? Então, pensando nas características individuais do ser humano. E quando a gente fala do esporte, a gente lembra que todo o nosso processamento motor, ele se dá no cérebro. Então, quando você está praticando um esporte, você também está desenvolvendo o cérebro. E a pessoa que não exercita o corpo todos os dias, como você falou, com certeza vai ter menos problemas relacionados ao nosso envelhecimento, cognição. Porque, Ernesto, cada dia que a gente vive é um dia que a gente está ficando mais velho. Todos os dias nós estamos caminhando para o nosso amadurecimento. E aí as pessoas precisam compreender que essa dinâmica, que é um ciclo, não tem como parar, né? A gente, enquanto ser humano, evolução cognitiva, enquanto evolução tecnológica, a gente busca, e claro, nós atingimos um patamar de longevidade incrível através da tecnologia, através do processamento das máquinas, né? Trazendo qualidade de vida, melhorando a medicina. Então, nós estamos vivendo mais. Porém, o que se questiona é a qualidade do tempo de vida, né? Porque você tem uma jovialidade incrível, né? E está aí com 80 anos, eu não acreditei quando o Anderson comentou. Eu falei, gente, ele é muito jovem, ele tem um aspecto muito bonito, né? E isso tudo só acontece porque realmente você, com certeza, obedece esse tripé, que é cuidar da alimentação, cuidar do corpo com atividades físicas diárias, tá? E aí, como você já citou, e também cuidar do cérebro, porque quando a gente se mantém ativo cognitivamente, estudando, lendo, se desenvolvendo intelectualmente, né, nós estamos cuidando do nosso cérebro. A ginástica do cérebro, ela vem com o propósito de fazer com que a gente desenvolva habilidades específicas. Porque quando a gente desenvolve todos os dias as mesmas habilidades, o nosso cérebro ele vai entrando numa zona de conforto. Certo? Pode ver na academia. Se você tem um treinador, ele não vai deixar você sempre com os mesmos exercícios. Ele vai sempre variar. Ele vai trocar os seus exercícios. E quando ele troca, o primeiro dia do treino é horrível. A gente sente um desconforto imenso, né? Ao passo que esse desconforto que gera uma atividade nova, um conhecimento novo, está trabalhando os nossos sinapses, o nosso processo cognitivo de uma forma diferente. Então, o que você falou, bom, eu diria primeiro assim, essa questão realmente, e essa, por enquanto, não tem cura, a gente tem que conviver com isso. Eu estou convivendo um pouquinho só, por enquanto, com isso, que é essa perda de memória, né? Principalmente depois dos 75, quando chega nos 80 e tal, desde uma perda pequena até um Alzheimer mais forte. Isso, infelizmente, eu acho que um dia a medicina vai conseguir uma solução para isso, e também isso depende, eu acho que muito disso que você está tratando, que é a própria ginástica. Mas eu queria, então, voltar um pouco e falar um pouco da infância, porque é isso que eu vejo que o Brasil podia ser, vamos dizer assim, melhor. Nós temos aí um país jovem, um país com uma quantidade de pessoas de tenra idade muito grande, tem todo um processo educacional através das escolas, através do ensino, hoje através do YouTube, de todo esse processo que nos facilita muito
tanto conhecimento como você aprender coisas que jamais você conseguiria aprender com tanta facilidade. Mas me fala um pouco sobre como o seu trabalho pode melhorar, através de uma ginástica, através de um processo, a nossa juventude. Quer dizer, principalmente aquela criança que ou tem um problema físico, mas principalmente aquela criança que não tem, seja por motivo que for, a vantagem, vamos dizer assim, de logo frequentar uma escola, de logo ter uma assistência de um professor. Às vezes até porque ela precisa trabalhar, os seus pais não têm a mínima condição, então colocam ela para ajudar em casa, para fazer algum serviço e tal, e no fim a criança acaba abandonando a escola, mesmo tendo escolas gratuitas, mas ela não tem tempo, ela não consegue acompanhar e acaba abandonando. O que você recomenda para os pais? O que você pode ajudar essas crianças? Ernesto, o que acontece? Do ponto de vista educacional, hoje, o que eu vejo é que a escola fundamental, a escola de uma forma geral, ela não é atraente para esses alunos. Se a gente for olhar no túnel do tempo, voltar 100 anos atrás na história, né, a gente vai ver que a única coisa que continua igual é a escola. É a gente no enfileirado do outro. A tecnológica não chegou na escola, não chegou na sala de aula. Por mais assim que a gente veja escolas particulares tentando se atualizar, o nosso currículo básico, ele é conteudista. Ele precisa de muitas alterações para ser atraente para esse jovem que nasce nativo digital. Mesmo aquelas crianças que não têm um contato tão jovem com a tecnologia, elas ainda assim são nativas digitais, elas têm facilidade de lidar com a tecnologia. Se a gente pegar os carros de 100 anos atrás, comparando com os carros de hoje, eles são totalmente diferentes. A casa, o modelo familiar, a sociedade, a família mesmo mudou. A mãe de 100 anos atrás, que ficava em casa cuidando das crianças, ela não fica mais. Não existe mais aquele modelo de mulher. Então, todo o nosso contexto social se alterou. E a escola, para essas crianças de hoje em dia, continua sendo chata, entende? Então, todo esse processo educacional, eu digo que se 30% da escola fosse como a ginástica do cérebro é para os nossos alunos, seria um lugar que os alunos iam querer estar, porque eles iam ter prazer de estar lá. Esse nosso modelo de avaliação também, né, muito complexo. Isso que você está falando, eu concordo plenamente. Eu, quando era estudante, eu era revoltado. Porque é assim, eu acho que você aprender, sei lá, botânica, ciências vegetais, até história, estudar certas matemáticas, é evidente que a matemática é importante, mas certos processos matemáticos que dificilmente vão ser usados, como, por exemplo, raiz quadrada, que eu posso mencionar. Mas, enfim, eu acho que do conteúdo que é ensinado hoje no fundamental, 70% realmente não é interessante. Pode até ser útil para quem vai trabalhar em determinada coisa, para quem gosta de determinada coisa, mas o jovem mesmo, ele quer outras coisas. Aí o pessoal fala, mas, por exemplo, um pouco de política. Pô, o jovem chega em casa, ele vai ver televisão, então ele tem que saber um pouco quem é o presidente do Brasil, quem é da esquerda, quem é da direita, qual é a diferença entre isso, até um pouco sobre o esporte. Você tem que, no ensino já fundamental, despertar o interesse em estudar. Fazer com que o professor ensine coisas interessantes para aquela criança de 7 a 15 anos. Para que ele pegue gosto de ler, de estudar, de se dedicar, de ler um jornal, de ver televisão, de ver um YouTube. Depois, você vai ver o que ele vai se especializar. Então, eu acho que eu gostaria muito de saber o que você conseguiu, o que você desenvolveu dentro desse processo da ginástica do cérebro.
É isso aí, Ernesto. Então, na ginástica do cérebro, a gente trabalha com atividades que realmente vão estar liberando os nossos hormônios da felicidade, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, e isso também é saúde. Se a gente fosse pensar no aspecto da saúde pública, a escola, se fosse um lugar prazeroso, não ficaria encontrando tantos problemas de aprendizagem. Tá? A gente hoje vê uma gama imensa. Se a gente pegar lá o DMS V4, V5, enfim, tem a última versão já, a quantidade de transtorno, rótulos que existem para problemas de aprendizagem e problemas cognitivos são gigantescas. Mas a escola não muda. Se fosse prazeroso, essas crianças não teriam problemas de acompanhar. Na ginástica do cérebro, a gente trabalha raciocínio lógico-matemático através disso daqui, que é a calculadora japonesa, o Soroban, conhecido popularmente no Brasil como ábaco, tá? É uma atividade muito bacana, é prazerosa porque ela é concreta, ela é prática. E a gente também trabalha com os jogos. Jogos modernos de segunda geração são N títulos que desenvolvem todo o nosso processo atencional, o nosso foco, concentração, trabalha movimento óculo-motor, psicomotricidade, todos os pré-requisitos que a gente precisa para o ensino fundamental, todos, sem exceção. Facilita a criança se apropriar da leitura e da escrita, tá? Eu não tenho dúvida, porque todas as crianças que nós tínhamos dentro do curso, isso a nível nacional, tá? Eu estou falando desde cidades como Mossoró, aí Rio de Janeiro, Minas, enfim, várias unidades, as crianças se alfabetizando com muito mais facilidade, tá? E isso a gente está falando de adquirir conhecimentos que a gente não tem facilidade, porque a nossa habilidade inata é a comunicação, falar. Isso, naturalmente, você colocando, inserindo essa criança num grupo social, ela vai adquirir a fala. Mas leitura e escrita são processos que a gente está forçando o nosso cérebro a adquirir algo que não é natural para nós, certo? Então, exige um processo de repetição, de aprendizagem, porque a gente aprende na repetição, né? Mas nem por isso essa repetição tem que ser enfadonha, chata, desestimulante. Então, todo o nosso processo cognitivo, ele também trabalha por estímulo. E aí eu vou entrar lá em teses como behaviorismo, né? Lembrando de Skinner, estímulo-resposta, enfim. Toda a nossa existência ela é baseada no estímulo. Não é assim? Se a gente faz uma coisa que é prazerosa, que nos atrai, a gente vai querer fazer de novo. E aí eu acho que uma atividade que as escolas não exploram praticamente, tem um pouquinho, é a oratória. A minha vida mudou depois que eu fiz um primeiro curso de oratória. Eu fiz isso com, até me lembro o nome do professor Ademir Ramos, em que ele dava os conceitos básicos de como você deve se expressar, de como é que você deve colocar suas ideias, principalmente de forma ordenada, de forma objetiva, e depois o resto da aula era cada um tendo que fazer um discurso, depois ele ainda jogava um tema para que seja trabalhado para a aula seguinte, então a aula seguinte já começava. Maravilhoso! Cada um tinha que fazer um discurso. E isso não é uma coisa que hoje é ensinada. Ernesto, se você for pensar do ponto de vista educacional, a oratória, trabalhada com temas transversais, ela vai desenvolver português, ela vai desenvolver matemática, ela vai desenvolver uma série de habilidades. E quando a pessoa aprende... né? Com certeza. Perda de vergonha de você se apresentar. Você vê que as pessoas estão falando, e às vezes quando você está falando a um público, tem gente que torce o olho e tal, mas com o tempo você consegue não se incomodar com isso. Exato. Tudo é uma questão de treino. Não é tudo uma questão de você. Percebe que a gente exercitar é fundamental. Por que o esportista de alta performance, aquele cara que está ali trabalhando 4 anos para chegar numa Olimpíada, e ele precisa todos os dias treinar 8 horas por dia? Exato. Certo? Ele não precisa, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele conhece o movimento, ele sabe qual é a forma que ele vai utilizar o corpo, mas mesmo assim ele treina 8 horas por dia. Para chegar nas Olimpíadas ou, né, numa competição de nível nacional ou internacional,
e se apresentar. É um trabalho, e é um treino, exige de nós a repetição. Oratória, Ernesto, deveria ter em todos os anos da academia, do nosso currículo escolar, né? Trabalhar com raciocínio lógico-matemático, não matemática puramente, mas eu pensar de forma lógica, eu pensar e raciocinar para buscar soluções para o meu dia a dia. As crianças hoje em dia, os adolescentes, vamos falar dos adolescentes que enfrentaram, pegar essas crianças que estavam com 10, 12 anos quando entrou a pandemia, afetou demais o processo de desenvolvimento dessas crianças. Elas ficaram inibidas, retraídas, depressivas, com uma série de problemas, porque ficaram 2 anos sem contato social. E isso foi uma perda absurda. Essa questão de assimilar o conhecimento, né, evidente. A sala de aula, seja remota, seja presencial, ainda é fundamental a presença do professor. Mas o que eu acho que está faltando, não sei se é uma iniciativa que as escolas deveriam ter, ou o próprio governo, ou os próprios pais, é esse incentivo à criança, ao jovem, para absorver esse conteúdo que nós temos hoje na internet. Eu tenho sobrinhos, netos, tal, e é só eles entram no computador, quer dizer, eles ficam o dia todo no computador, né, a rigor. Aí tem o yin e yang, né, que eu sempre falo, né, tem o lado bom e o lado ruim, a gente tem que saber direcionar, né. Exatamente. E o que eu acho que está tão fácil de você direcionar, por exemplo, eu estou tentando direcionar meus netos, porque eles só ficam no Instagram. No Facebook nem tanto, TikTok. Eu fico mais no Instagram. O Instagram, eu também assisto o Instagram, não vou dizer que eu não assisto. Mas ele é composto de pequenos snaps, quer dizer, pequenos vídeos de 10, 15, 20 segundos, normalmente com alguma comicidade, quer dizer, é uma coisa engraçada de fato, mas olha, em termos de conteúdo, não tem nada. É interessante, não vou dizer que não é interessante, mas em termos de conteúdo intelectual, não tem nada. Enquanto que, sem querer puxar a sardinha aqui do nosso programa, Ernesto Responde, que é realmente um programa do YouTube, eu nunca vi um pai ou uma mãe incentivar o filho ou a filha a assistir o YouTube, que é realmente uma fonte de conhecimento, mas é incrível. Eu hoje, aos 79 anos, não vejo mais televisão, eu só vejo o YouTube. E é incrível o conhecimento que eu estou adquirindo através dos vídeos, porque lá tem de todo tipo, né? Tem de esporte, tem de ciências, tem de engenharia, tem de futurologia, tem de economia, tem de política, tem todos os assuntos e todos eles muito bem elaborados, muito bem trabalhados, quer dizer, pessoas realmente capazes que falam de uma forma simples, didática. E, no entanto, eu pergunto para essa molecada, né, principalmente para ver se eles estão assistindo o meu programa, você olha o YouTube? YouTube? Eu não, é chato. O que é chato? O que a ginástica do cérebro pode ajudar no sentido de a gente deslocar essa juventude para assistir mais o YouTube? Não precisa ser olha só. Bacana, eu vejo 2 aspectos da sua fala que é bem importante. Primeiro ponto, quando a gente é muito jovem, né, você na sua idade, você consegue fazer uma seleção daquilo que você já sabe que é bom para você consumir nas mídias, seja YouTube, seja Instagram, TikTok, seja o que for. A gente sabe que vai ter porcaria e coisa boa em todos os lugares. Certo? Então, nós que somos adultos, a gente já tem esse discernimento muito bem orientado. As crianças, realmente, o ponto de vista que você colocou, que é indispensável, o professor, isso daí não vai ter que ter tecnologia nenhuma no planeta que vai substituir, porque essas crianças, elas não sabem se direcionar para aquilo que realmente é valoroso, certo? Se a nossa escola utilizasse a tecnologia nesse aspecto, como você falou no YouTube, tem muita coisa boa, claro que tem muita coisa boa, mas ela precisa ser direcionada para isso. Por exemplo, hoje a gente pode fazer uma visita no Museu do Louvre, numa visita totalmente digital em 360 graus. Coisa que para a gente ir até lá pessoalmente já não é tão simples.
né? Então, hoje, a gente pode estar em qualquer lugar do planeta através da tecnologia, certo? E de forma fantástica, 360 graus, enfim, tem uma série de recursos que nos colocam diante dessa tecnologia. Mas se o professor, se não houver um mediador conduzindo, eles não vão ter essa capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. E aí o cérebro dessas crianças acabam virando um repositório de propaganda, de besterol, de coisas que não vão levar elas a nada, ou que vão sim levar elas à depressão, levar elas para algum caminho ruim, né? Porque ali tem de tudo, até de fazer uma bomba, até algo totalmente interessante que vai trazer bons resultados para a vida profissional da pessoa, né? Então, realmente, o direcionamento é fundamental. O YouTube realmente é incrível como ele conseguiu, quer dizer, até agora, mas eu acredito que... E é legal porque ele praticamente não abandona nenhum vídeo, quer dizer, fica tudo lá, né? Quer dizer, a capacidade de armazenamento é incrível. Perfeito. Um tema, você pode pegar assim, qualquer tema mais complexo, física, química, uma tecnologia especial, um produto especial, um conhecimento, um país que você quer saber alguma coisa sobre aquele país, sobre uma planta, sobre qualquer coisa. A abrangência hoje do YouTube está realmente muito grande. Então, fantástico. É uma fonte de conhecimento muito fundamental para que todos joguem. Então, eu acho assim que através desse seu processo de ginástica do cérebro, de principalmente direcionar as mães e os pais e os professores a direcionarem os jovens nesse conhecimento mais eficiente, mais atual, mais também importante para as profissões, porque isso também que a gente precisa considerar muito. O conhecimento, né, quer dizer, vamos dizer assim, a ginástica do cérebro, é você entender o seguinte: o ser humano nasce, cresce, fica jovem, fica adulto, e aí precisa trabalhar, ele precisa produzir algo, ele precisa fornecer um serviço para terceiros, o resto das pessoas, porque é essa que é a fonte de renda que ele vai receber. E aí é uma troca de serviços, cada um faz um serviço para o outro, e, por outro lado, recebe serviço de outros. Então, esse conhecimento que é importante. Como é que a ginástica do cérebro atinge essa ideia no jovem? Olha, você precisa aprender alguma coisa que realmente vai ser importante para você fornecer benefícios para terceiros. Não é apenas o que você gosta. O que você gosta também é importante. Então, é evidente que, inclusive, isso vai te ajudar, talvez, amanhã a fazer um trabalho que seja mais perfeito, porque você gosta daquilo. Mas o importante é a pessoa aprender alguma coisa que ela se torne um provedor de serviços. Perfeito. Nesse aspecto, a ginástica do cérebro ela vai estar trabalhando, incentivando e desenvolvendo conexões, tá, dentro do processo cognitivo, nas funções executivas do cérebro dela, para que ela possa realmente ser melhor, até para aliviar o estresse. Porque, Ernesto, nós começamos o nosso processo de declínio cognitivo a partir dos 24 anos, que é quando a gente chegou no ponto de, puxa, já sou um adulto formado, né? Depois disso é só ladeira abaixo. Quando você falou 70, 75, eu falei, nossa, ele está humilhando as pessoas, né? Porque como você é uma pessoa que toda a vida se cuidou, o seu processo de declínio cognitivo, ele começou a ser aparente muito tardio. Porém, hoje em dia, em virtude, inclusive, da tecnologia, dessa nossa habilidade de deixar o cérebro na zona de conforto, e quanto mais a gente faz isso, pior mais cedo aparece os sinais de que a gente está tendo perdas cognitivas, que o declínio cognitivo está se acentuando. Então, as pessoas que chegam a essa idade de 24, 25 anos, elas não percebem isso. E é uma faixa etária dos 25 aos 40, que eu vou dizer para você que é uma faixa etária muito negligente, viu, Ernesto? Com relação ao processo de cuidado com o cérebro. Elas se preocupam de cuidar do cérebro quando elas têm algum problema emocional, cognitivo, mais voltado para o sistema límbico, que entra lá a questão das emoções, que está relacionado ao estresse, à depressão, aí elas vão cuidar.
E hoje é muito crescente esse número, porque nessa faixa etária hoje é uma faixa etária que está sendo muito pressionada, socialmente falando, né? 24 anos, a pessoa está ali prestes a terminar a faculdade, ou já terminou, dependendo da idade que inicia, aí ela vai ter que ser inserida no mercado de trabalho, e ela não pensa em buscar, num curso como a ginástica do cérebro, habilidades para melhorar o processo dela de escolha de uma profissão, de buscar aliviar o estresse do trabalho dela. A gente tem que ficar forçando, oferecendo para essa faixa etária. Hoje as faixas etárias que mais procuram a ginástica do cérebro são os dois extremos, os idosos, que aí o idoso, eu vou dizer para você que é 80% do nosso público, tá? São pessoas acima de 60 anos. E aí as crianças, que elas estão saturadas de muitas atividades. Hoje a criança, ela faz balé, judô, ela estuda na escola no período integral, e aí é uma enxurrada de atividade. É teclado, é violão, é dança, é teatro, enfim, elas têm 500 atividades para fazer. Né? Os pais vão entupindo a criança de atividade, porque se fica em casa, o que eles fazem? Estão o tempo todo aqui, ó, no celular, né? Exercitando os dedinhos, né, que eu falo. Então a gente precisa realmente buscar na faixa mais das crianças. Eu vou fazer um resumo rápido aqui daquilo que a gente entende como processo de desenvolvimento cognitivo importante, fundamental para o nosso desenvolvimento humano. As crianças serem bem direcionadas para o uso da tecnologia, mudar radicalmente a escola. Olha, se eu estivesse no Ministério da Educação hoje, eu digo para você que a primeira coisa que eu faria seria uma reforma profunda na educação com relação a todo o processo, desde currículo básico, as exigências das escolas. Tem muita escola particular, você bem sabe disso, Ernesto, que até tenta, mas ela fica presa nessa questão do currículo básico, né, de oferecer aquilo que é legal, aquilo que a lei exige. Do aspecto do jovem que está passando para a fase adulta, da escolha da profissão, a primeira coisa que você precisa saber é buscar em você as habilidades que você mais tem bem desenvolvidas. Tem muitas pessoas que falam assim, se você não tem bem desenvolvido o raciocínio lógico matemático, tem que desenvolver. Mas, gente, e as outras inteligências, as outras capacidades que você tem? Por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade mais voltada para oratória, digamos, uma habilidade linguística, por que não pegar dentro desta habilidade as profissões que ela vai se encaixar melhor? Como, por exemplo, professor, orador, palestrante, enfim. Né? Então, buscar nesse aspecto coisas que vão estar ligadas com a sua própria capacidade cognitiva. Porque quando o adulto ele se distancia disso, e ele se força a fazer uma profissão por conta do dinheiro ou de qualquer outro objetivo, ou porque meu pai quis, enfim, ele realmente gera um ambiente de estresse. E aí a chance dessa pessoa entrar em depressão e ter problemas, né, relacionados às emoções, ele é muito grande. Tá? E aí essas pessoas que hoje desenvolvem problemas relacionados à depressão, precisa ser medicada e tem esse processo dificultoso de avanço, vai ser a pessoa que mais cedo vai ser acometida por um Alzheimer, por uma demência. Tá? E no aspecto do idoso, é realmente manter o cérebro ativo e treinar e buscar a ginástica do cérebro com certeza, porque para o idoso existe uma lacuna muito grande que não é preenchida e que hoje eu vejo a ginástica do cérebro totalmente dentro desse processo, que é apoiar o idoso a ter um ambiente socioeducacional que promova essas conexões, mas que também faça a interação com outros seres humanos. Porque acaba que naturalmente a gente cresce, cria os filhos vão para o mundo, a gente fica sozinho, né? E acaba se afastando das pessoas socialmente, e isso gera depressão no idoso. Então a gente precisa estar ativo. Olha aí o exemplo do Ernesto, né? Fazendo atividade física, cuidando do cérebro, ativo, e é isso. Fazendo vídeos. E feliz, olha o sorriso, né? A gente está ali desenvolvendo coisas que te fazem feliz. Eu tenho certeza que para você é um grande prazer estar fazendo as entrevistas no seu canal, levando conhecimento e conteúdo para as pessoas. Então, você está de parabéns. Olha, eu acho que você deu muitas dicas aí para o nosso pessoal. Realmente parecem coisas óbvias, mas na verdade não são praticadas.
Então, para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas de leitura, de livros, embora a gente sabe que cada vez mais os jovens leem menos, mas quais seriam assim os livros ou revistas, jornais que você recomendaria para a juventude ou para todos nós lermos? Um livrinho bem básico e bem interessante que fala um pouco sobre neurociência e que fala de um processo de recuperação do cérebro, porque nosso cérebro ele é plástico, então se você não tem alguma habilidade, você pode desenvolver, né? É a cientista que curou o cérebro, né? Que é uma leitura fantástica, muito simples, fácil, que conta uma história muito interessante de uma neurocientista. E assim, eu vou dizer para você, Ernesto, tudo aquilo que dá prazer. Se a pessoa gosta de ler romance, leia romances, né? Se a pessoa gosta de ver ficção científica, leia ficção científica, assista filmes, porque tudo que você vai estar consumindo, que te dá prazer, libera endorfina. Mas o principal mesmo é a prática de esportes, é cuidar da alimentação, uma alimentação que realmente seja saudável, porque hoje cada vez mais a nossa alimentação ela está enlatada, né, no fast food, e isso tudo prejudica muito o nosso cérebro, diminui também os níveis de metais pesados no corpo, porque tudo isso afeta a nossa memória, nosso cérebro ele tem que estar fluindo com alimentos que são realmente alimentos saudáveis, que vêm da terra, né, não coisas industrializadas. E no aspecto do processo mesmo de você consumir coisas que vão te deixar feliz. Isso é muito importante. Tenha bons relacionamentos, faça boas amizades, tenha pessoas para dar risada junto com você, porque dessa... Namore. Exato, namore com certeza, porque as atividades que estão relacionadas, né, com o sexo, com o beijo, tudo isso libera muitos hormônios da felicidade, né, endorfina, dopamina, serotonina, a gente não pode deixar de estar em contato com os seres humanos. Tem muitas pessoas que falam assim, seres humanos são complicados, são, mas é essa a beleza da vida. E entender que o que a gente traz de mais importante para a nossa bagagem, e o que é o que a gente leva para o caixão, são só as nossas memórias. Então, a ginástica do cérebro, ela vem exatamente para ajudar as pessoas a não perder isso, a capacidade de lembrar daqueles momentos bons que a gente viveu. Muito bom. Nádia, eu agradeço muito. Só o seu contato, se a pessoa quiser entrar em contato com você, como é que se faz? Ótimo. Temos o nosso site, ginásticadocérebro.com.br. Para quem tiver interesse de montar uma franquia da ginástica do cérebro, o DDD é 45 999 10 6152. Tá? E o nosso e-mail, franquia@ginásticadocérebro.com. Nádia Benites falou sobre ginástica do cérebro, eu agradeço muito, eu tenho certeza que muitos de vocês vão aproveitar o conteúdo desse Ernesto Responde. No nosso site, no ernestoabercom.com.br, você tem lá também mais recomendações, principalmente os 10 princípios lunetas, né? Porque lá a gente também, nesses 10 princípios, procura exatamente resumir, né, o que a gente tratou hoje aqui, atividade física todos os dias, ler e estudar, estar sempre bem informado, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Enfim, pessoal, a vida, para ser feliz, é seguir alguns princípios, é seguir aquilo que pessoas como a Nádia recomendam e não ficar reclamando. Ou ficar aí com uma vida infeliz, achando que o mundo é injusto e tal. Muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço. Foi um grande prazer, viu, Ernesto? Tudo de bom. Excelente esse assunto, não é mesmo? Bem, conforme eu havia falado, eu ia dar um recado para você após a entrevista, que fala também de ginástica. É o Netas Game. O Netas Game é um evento que a gente promove de tempos em tempos. A última edição foi em 2022, em setembro, e a próxima edição vai ser agora em março. Está previsto para março. A gente ainda não definiu a data certinha, vai ser em um final de semana. O que é o Netas Game, pessoal? O Netas Game é um evento onde você participa junto com outras pessoas disputando atividades físicas, disputando algumas modalidades esportivas, vôlei, basquete, futebol,
natação, entre outros. Acontece durante o final de semana em Ibiúna, fica a mais ou menos 70 quilômetros de São Paulo, no Spa Ventura. É um lugar maravilhoso, fantástico, cheio de natureza, cheio de bem-estar, saúde. Vale a pena conhecer. Para manifestar o seu interesse, entra no site netasgame.com.br e aguarde o nosso contato. As pessoas que manifestarem o interesse receberão as informações com antecedência sobre os dias da realização e por isso também terão uma condição de participar diferenciada, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um excelente fevereiro. Estamos bem no comecinho do mês e até a próxima semana.